Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. E agora a gente vai começar a trabalhar com matrizes. Então, matriz a gente pode dizer que é uma evolução de vetor. O vetor a gente tinha a chamada unidimensional, né, ou seja, uma linha, né, com várias colunas. Né? E agora a matriz a gente costuma dizer que é linha e coluna. Da mesma maneira que vocês estudaram na matemática, né, o que é uma matriz? Tem linhas e colunas, né? Tem as dimensões delas, que a gente realmente chama por linha e coluna, né? A gente começa a trabalhar aqui com essas matrizes, digamos, num formato de dados, né, para a programação. Todas as linguagens de programação, elas fornecem suporte para matriz, para vetor, né, para esse tipo de dados, e trabalham um pouquinho de maneira diferente, cada uma, né, mas o conceito não muda. O conceito de matriz, o conceito de vetor não muda. Então, aqui a gente costuma dizer que as matrizes são multidimensionais, né, justamente porque tem mais de uma dimensão. Esse multidimensionais é porque matriz, ele é linha-coluna, mas ele poderia ter mais dimensões, né? Poderia ter linha, coluna e profundidade, como se fosse um cubo, né? Mas a gente costuma não trabalhar, não passar isso aí. Eduardo, você que está com o celular? Aí a gente costuma trabalhar somente com linha e coluna, porque o conceito, para uma profundidade a mais, né, um nível a mais, não mudaria. Mas o importante mesmo para nós, em termos de conteúdo, que é o que está estabelecido no curso, né, é vetor e matriz. Da mesma forma que a gente tinha no vetor, a gente tem os índices. Né? Aqui eu estou colocando, iniciando por 1, 2, 3, 4, para vocês colocarem assim, dizer, a matriz é 4 por 4, né, 4 linhas, 4 colunas. Mas lembrando que a primeira posição inicia por 0. Tá? Então, aqui, a primeira posição aqui que tem o valor 5, menos 5, né? Seria 0,0. Tá? Linha 0, coluna 0. Então, digamos assim, em termos de estrutura de programação, é posição 0, ou seja, linha 0, coluna 0. Assim como os demais, né? O último aqui seria qual a posição? 4 aqui. Mas na programação, 3 por 3, né? Porque ele inicia em 0 até o último. Tá? Então, aqui é só para mostrar, assim, como é que ficaria a representação, digamos, em termos de figura, né? A matriz, 4 linhas, 4 colunas, tá? E a gente vai preencher ela com valores. Da mesma forma que vetor, a gente pode preencher valor inteiro, pode preencher valor real, né? Decimal, com vírgula. Poderíamos ter de string, poderíamos ter de char, né, caractere, poderia ter matriz de boolean, seja valor lógico. Então, o tipo da matriz depende do exercício. Normalmente a gente faz com inteiro, porque a gente pode fazer cálculos, né? Por exemplo, com vetor, a gente trabalhou com par ou ímpar, né? Nos extras tinha lá para somar os valores de vetor. Então, por isso que a gente pode ter mais possibilidades trabalhando com números. Né? Mas qualquer tipo de dado pode ter na matriz. Aqui tem uma explicação, né, mais ou menos do que eu falei, tá? Então, os valores aqui, as linhas em coluna, e aqui já tem a parte de declaração com exemplo. Vou explicar primeiro aqui, depois eu vou fazer o exemplo lá no NetBeans. Então, aqui ele está declarando uma matriz do tipo int, tá? 4 por 4. Essa matriz aqui diz respeito ao tamanho, linha, primeiro, depois coluna. Tá? Nada impede das matrizes terem dimensões com linhas e colunas diferentes. Tá? Então, no exercício vai pedir 3 linhas, 5 colunas, ou 5 linhas, 3 colunas. Tá? Isso nada interfere, então não é uma matriz exata, é uma matriz quadrada que a gente chama. 3 por 3, 4 por 4, qualquer dimensão da matriz pode existir. Pensando assim, ó, no exercício de vetor, eu fiz lá um vetor de 10 posições, né? Quantos valores que eu tinha que informar no primeiro exemplo? O vetor tem 10 posições. Quantos valores eu vou ter que informar para ele? 10 também. Do 0 ao 9. As posições, 0 ao 9, mas são 10 valores. No exemplo, né, professor? Não na... Isso, o primeiro exemplo, não o exercício.
Não o exercício, não. O exercício é diferente, né? Uhum. Pensando nisso daí, né, do que eu falei, agora para a matriz. É uma matriz 4x4 dimensão. Quantos valores vou ter que formar para a matriz? 3. Só 3? Do 0 ao 3 dá quanto? É 4. Se eu tenho 4x4, quantos valores eu tenho que informar? 16. 16. 4 linhas, 4 colunas. Então, vamos olhar aqui o exemplo de novo. Quantos valores tem aqui? 16. E por que eu falo isso? Porque normalmente o pessoal vai rodar o primeiro exemplo e fala assim, professor, tá errado o exercício aqui, não para de pedir o valor. Tem 16 valores. Então você vai ter que informar 16 valores. Se eu fizesse uma matriz 3x3, quantos valores teriam? 9. E se fosse 5x5? 25 valores. Tá? Eu não peço matriz tão grande, tá? Já vou apresentando para vocês. Mas eu já aviso porque, digamos que boa parte de vocês, no primeiro impacto, no primeiro exemplo, já fala assim, ô, professor, não para de pedir um negócio aqui, não para nunca, não. Se for matriz 16, né, valores, tem que formar os 16. Então, aqui a gente declara a matriz, né, assim como a gente chamava lá o vetor, dá um nome aqui de variável e coloca a dimensão dela. Tá? A forma de declarar, de colocar o nome do exemplo ou do exercício, isso não muda. Tá? O que vai mudar é, em vez de ter o I, a gente agora vai ter o J. Tá? O que é o J? Vai ser a nossa outra dimensão. O I a gente costuma usar para a linha, dizer que é a linha, e o J para as colunas. Tá? O vetor tinha uma dimensão só, não precisava I. Matriz são 2 dimensões, então a gente vai usar o I e o J. Tá? Mas eu posso colocar o final dele também, se eu quiser, tipo L ou C? Poderia ser, digamos, C e L, né? Coluna e linha. Ou linha, coluna. Pode ser, podia ser X e Y. A gente costuma usar IJ porque tem uma disciplina que chama-se Geometria Analítica, né, na área de informática, ela é bastante estudada, engenharias, daí eles costumam usar o IJ para mais comum, né? Mas poderia ser que nem o Bruno falou, LC, o nome do variável não importa. Assim como o nome daqui da matriz também não importa, né? Poderia ser matriz, mas poderia ser M, lá nos extras tinha vetor A, vetor B. Então, nesse exemplo nosso aqui, pessoal, a matriz tem dimensão de quanto? 3x3. Então, lá na tela vai pedir quantos valores para mim? 9. Aí, aqui, ó, vou tentar fazer só um enter aqui, para ele ficar na mesma página e eu poder explicar. Da mesma forma que a gente tinha no vetor, o primeiro for, mas sim, quando eu falo primeiro, é que tem dois aninhados que a gente fala, né? A primeira parte do for é para eu informar os valores, né? Foi lá informar os valores. E a segunda é para mostrar os valores. Assim como tinha no vetor. Primeira parte a gente informava, falar os valores, depois mostrava aí. Se tivesse que fazer cálculo par, ímpar, quantidade, era no segundo também. Nessa primeira parte aqui, quando eu falar para vocês, o primeiro for, na verdade ele tem 2 for. Eles são, a gente chama de for aninhado. É um for para o I e um for para o J. Por que para o I e para o J? Perdão, porque são dois. Um é para a linha e outro para a coluna. Exatamente, são 2 dimensões, um é para a linha e outro para a coluna. Então, pensando assim, em termos de lógica, né, estudando aqui o que ele vai fazer, ó, primeira posição 0, primeira posição 0, né, para I e para J, ou seja, linha 0, coluna 0. Aí ele vai percorrer e vai pedir o primeiro elemento aqui, né, digamos assim, o primeiro elemento do vetor. Na segunda vez desse for, ele ainda está nele, então vai pedir o segundo elemento da coluna e depois o terceiro elemento da coluna. Só depois que ele fazer a primeira linha, né, primeira coluna 1, 2, 3, ou 0, 1, 2, ele vai passar para a segunda linha, que é o I. Então, primeiro ele percorre o J, depois ele passa para o I para percorrer.
Se a gente for analisar em termos de olhar a matriz, ele percorre assim, né? Depois assim e assim por diante. Da mesma forma que a gente olha e lê a matriz, é como ele percorre aqui. Tá? E aqui, por último, então, a saída de dados. Como eu falei, esse primeiro exemplo é só para eu informar valores e mostrar a matriz. Aí o segundo exemplo que eu vou mostrar, que não é agora, vou deixar vocês fazer o primeiro exemplo, daí vai ter um cálculo, e daí tem exercícios também que vai envolver cálculo. Tá? Aqui só um detalhezinho, ó. Ele tem um system output ln sozinho, só para pular linha. Isso aqui é só para pular uma linha. Alguém consegue imaginar por que tem que ter esse pular linha aqui? Ele não ficar junto com o outro, ele fica na mesma linha. Exatamente. Igual no integral lá. Isso. Exatamente. Se a gente não tem esse pula linha, ele ficaria em forma de vetor. A estrutura interna programada é uma matriz de 2 dimensões. Mas na hora de escrever lá na tela, ficaria tudo uma linha só. Daí, na impressão, se fosse olhar para o usuário, seria uma linha, um vetor. Né? Mas para a gente poder fazer uma linha, depois a outra, aí tem que ter o system output ali. Lá na saída de dados, lá, aquilo ali que você fez seria igual o exemplo do que a gente for digitar, né? Entendeu? Alguém vai mostrar lá. Isso. Então, no caso ali, se trocar essas coisas ali, também não vai ter problema. As descrições, não as que interferem no código. Sim, não tem problema. Então, vamos para o exemplo no NetBeans. Então, ó, aqui eu vou criar um novo pacote, tá? Primeiro. Então, aqui está a parte de pacotes. Novo pacote Java. Vou chamar de matrizes. Então, aqui ele criou o meu pacote, vou criar o meu exemplo. Vou pegar o mesmo nome que está aqui. Exemplo matriz. Lembrando que é novo, classe Java principal, ou Java Main Class, para quem está no laboratório. Colei. Então, criou com matrizes? Isso, pacote é matriz. Então, aqui vou fazer igual eu fiz na aula passada, né? Então, apaguei tudo aqui, vou deixar só o package. E vou copiar o exemplo todo. Aqui vou dar o meu famoso Shift F6 para executar, né? Ó, ele pediu aqui, ó, elemento 0, 0, ou seja, linha 0, coluna 0. Vou informar um valor aqui aleatoriamente. Vou colocar 9. Né? Depois vou informar outros aqui. Ó, repare o seguinte. A primeira linha, que é 0, 0, 0, ele pegou a coluna 0, coluna 1, coluna 2. Agora ele passa para a segunda linha, que é a 1. Que por ser de programação, a segunda linha é a 1. Também vou informar os valores. Depois eu coloco já no bloco de notas para ficar maior para vocês verem o resultado. Professor, Oi. você vai quebrar de forma? Só um pouquinho, deixa eu voltar a terminar que está gravando aqui. Pode ser que a máquina não está funcionando também para o programa. Vou mostrar aqui para ficar maior. Olha o que a gente fez lá, né? Informei os valores, 9, 7, 1, assim por diante. Então, aqui eu tenho 9 valores, né? E aqui ele mostrou a matriz, ó. Por que tem aquele system output ln que eu falei, que daí o Marcos também falou que é importante, né?
para ele pular a linha. Se ele não pula a linha, ele colocava todos os valores como se fosse uma linha só. Aí parecia que seria um vetor. Então, esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Vocês executar aí e fazer o teste se está rodando na máquina de vocês certinho. Interromper a